Aí, agora sim, hein? Gravação iniciada de mais um episódio do Imagina Você Pega no Olho. Hoje, um tema apavorante. Nós vamos falar de medo, vamos falar de terror, vamos falar de, enfim, tudo isso que a gente tanto gosta, tanto odeia ao mesmo tempo. Ou seja, a gente se sente incomodado, mas não consegue parar de assistir, de ouvir, de ler, enfim, o terror. Só que a gente vai para um lado um pouquinho diferente. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que é importante a gente entrar no assunto já. Com a presença dos nossos convidados, no plural. Tem 2 convidados aqui. 2 convidados que, inclusive, bom, um deles já esteve conosco aqui algumas vezes, por vezes aparece lá no Gibzilla também, escrevendo textos. É amigo de longa data, da época da Arca, esteve lá com o Judão, enfim, estava ali produzindo, fazendo participações especiais junto com a gente o tempo todo. Silas Chosen, aliás, Silas, escutei e lembrei muito de você, que estava ouvindo hoje o disco novo do Glenn Hughes, cujo nome é Chosen. Olha só. Quem diria? Boa noite. E eu não, assim, já que dado o tema, não importa que horas você está ouvindo isso, é de noite. Exato. Com certeza. Então, boa noite. E aí, tudo bem? Saudades de você, da Gabi, do resto da família. Sinto-me muito feliz de estar aqui nessa noite terrível. Muito que bem. Nosso outro convidado também é da Kaiju. Vejam só, Kaiju Editora, que a gente já falou algumas vezes lá no Gibzilla. Mauro de Abreu. Mauro, bem-vindo pra caralho. Aí eu imagino se pega no olho também pela primeira vez. E toda vez que a gente convida os amigos para cá, eu sempre digo, é a primeira, se é a primeira vez, eu digo que é a primeira de muitas, que a gente chama várias vezes. Boa noite, eu sou arroz de festa, cara. Se vocês me chamarem, eu vou continuar vindo pro arrependimento de vocês. Eu tô muito feliz de estar aí, falando sobre coisas tenebrosas hoje, vai ser muito legal. Estamos, inclusive, mais uma vez, como costuma acontecer com certa regularidade aqui, estamos com o podcast 013 aqui, enfim. É isso aí. Isso aí. Aliás, eu dei uma primeira introdução. Você que é da nossa pequena, porém fiel audiência, bom que a audiência vai crescendo aos pouquinhos, a gente vai ficando feliz e tudo mais. Você já sabe quem é o Silas e tudo mais, fiz uma pequena introdução, mas eu preciso fazer uma pequena introdução, antes da gente entrar no assunto, uma pequena introdução com relação ao Mauro. O Mauro era meu... Como chama? Qual é o nome disso na faculdade? A pessoa que é sênior? Veterano. Mauro era meu veterano. Achei que a gente era do mesmo ano. Não era, pô. Você era do ano de Mr. Paulo Martini. Sim, isso eu me lembro. Estudamos juntos. Então, o Paulo estava um ano à frente de mim. Fizemos TCC no mesmo dia, quase, eu e o Paulo. Inclusive, eu estava lá na plateia do seu TCC, inclusive. Sim, eu me lembro. Na sua apresentação. Procurem depois. Só vou deixar uma palavra para vocês aí. Onigomanjas, procurem se informar. Nossa. Já apresentei para muitas pessoas, inclusive, diferentes. Onigomanjas, aquele episódio inicial com o Rei Conif Eles continuam ressurgindo para assombrar minha vida. No evento que a gente estava lá em São Bernardo, no fim de semana passado, apareceu um cara que era fã do desenho, cara, que era apaixonado pelo Tubarão Pizza, cara, assim, do nada. Sem aviso, assim. Falei, caramba, cara, os caras me acham. Não importa quantos anos se passem. Maravilhoso. Vamos falar, porque antes de começar a falar de terror, eu vou fazer. A gente costuma deixar a parte dos jabás para o final, mas como o episódio tem 1 horinha de duração, eu quero ser essa pessoa que vai fazer um jabá no começo e aí depois a gente retoma no final, obviamente, no encerramento. Maravilha. Então, vamos em frente. Por que diabos nós estamos falando sobre terror especificamente com Silas e Mauro aqui? Muito bem colocado, porque diabos é o seguinte. Vocês explicam. A Kaiju, que, caso você ouvir não saiba, é uma editora
de quadrinhos violentamente independente, ela está criando a sua primeira mega antologia de horror. A gente já tem bastante experiência com terror, porque terror e horror, na verdade eu quero conversar sobre esses termos, mas a gente já tem bastante experiência com o medo, porque a gente tem a nossa coletânea trimestral, que é a Raios e Gritos. Perdão, eu cliquei na coisa errada. Porque a gente já tem a nossa coletânea trimestral, que é Raios e Gritos, que é uma coletânea de histórias curtas, de terror, suspense, mas também fantasia, comédia, aventura, gênero, que as crianças que foram... Ficção científica, as crianças que foram para a faculdade chamam de gênero. E aí o Mauro teve uma ideia, um pesadelo, e falou assim, gente, vamos fazer uma coletânea, só que ela vai ser maior, as histórias vão ser maiores, e ela vai ter a temática de terror. Não importa o estilo, a época, o conteúdo, a gente quer terror. A gente quer uma coisa bem aterrorizante, bem, assim, que chega a incomodar, mas e também a gente quer variedade, a gente quer vários artistas de várias origens, de várias mudanças da vida. E a gente lançou recentemente no Catarse a campanha para financiamento dessa coletânea. O nome da coletânea, se eu não falei ainda, é Agonia. A gente está virando relógio na produção, 17 artistas participando. Vão ser 9 histórias de 9 páginas, vão totalizar 100 algumas páginas na HQ final como um todo. Eu sou um desses artistas, eu estou escrevendo e desenhando uma das histórias, e o resto, o resto é feio dizer. As outras pessoas da coletânea são duplas de roteirista e artista. E uma das coisas que é muito legal sobre a Agonia é que cada história está abordando um tipo de terror, horror completamente diferente. A gente tem monstro, a gente tem sci-fi, a gente tem horror cósmico, a gente tem terror psicológico, slasher, a gente tem alguns tipos, bruxas, com certeza, a gente tem medieval. Tem uma medieval, tem uma que mexe um pouquinho com seita, apesar de não é exatamente uma seita, você tem que ler para entender. E tem uma que eu até acho que é um horror cósmico, só que ele não é tão horror cósmico clássico assim. Loucura, violência, perturbação. Só que a gente se esforçou muito para que os roteiros não fossem baratos, não fossem tipo choque por choque, etc. Não, tem uma história, tem personagens desenvolvidos, tem conteúdo. Conteúdo no sentido clássico. E as artes são outra coisa maravilhosa, porque cada um foi para um lado completamente diferente. A única coisa que elas têm em comum é que é uma coletânea branco e preto. É branco e preto fino e elegante. Muito bem, sim. Então, a gente provavelmente vai falar disso no final também, mas se você está aqui, entre lá no Catarse do Agonia. Mauro, você tem aí o link, qual é? catarse.me/agoniahq. É facinho. Agonia. Se você entrar no Catarse, só digitar lá na busca Agonia ou Agonia HQ, vai aparecer. Ou Kaiju. Colocar Kaiju Editora também aparece. Exatamente. Gente, e também, vamos lá, você que está ouvindo, sei lá onde você está escutando esse podcast, pode estar escutando no Spotify, no Deezer, no YouTube, enfim, onde diabo você estiver escutando, obviamente, vá lá no link da descrição do episódio, que tem o link, né? Enfim, no texto, olha, o texto da descrição do episódio tem o link lá. O legal dessa HQ é que, assim, a gente a Kaiju tá fazendo 3 anos esse mês, aliás, parabéns para nós. Parabéns. Muito obrigado. E o terror tá na criação da Kaiju, né? Desde o comecinho, a gente sempre foi um dos temas principais, porque era algo que principalmente o João, que é o nosso outro editor lá de Floripa,
e o Bar, que participava da editora, sempre tiveram muita ligação com o terror. E então, desde o comecinho, a gente tem muita coisa de terror na editora, nas histórias curtas da Raios. As nossas 2 graphic novels já lançadas são Nosferatu e Devorador de Almas, as 2 são de terror. Verdade. Então é algo que assim já estava meio inevitável de Desculpa acontecer. só roubar a fala, mas só para eu dizer que o Devorador de Almas foi recentemente indicado para o HQ Mix de Exatamente. melhor publicação de terror. Está concorrendo ao HQ Mix. Então, assim, para nós já era algo meio óbvio fazer algo maior dentro do terror. E assim, é um pedido que já existia na Raios e Gritos, que o formato de 5 páginas da Raios e Gritos deixa os artistas loucos, porque é muito pouco. Então todo mundo vive reclamando. E eu falei, pô, acho que realmente a gente fazer, porque a ideia é a gente fazer coletâneas, antologias semestrais agora, né? E vai, pô, 9 páginas já é um salto, né? É quase o dobro do número de páginas que a gente usa na Raios. O pessoal vai ficar contente e vamos fazer temático, né? E o terror foi a escolha óbvia para começar. É um lance que, se a gente tivesse 20 histórias, ia dar para preencher as 20, que eu sei que todo mundo acaba querendo fazer terror. Né? E assim, a gente está tentando manter o espírito da Raios e Gritos, no sentido de que é muito diverso, o que nem o Silas falou, mas é muito diverso mesmo a diferença dos estilos de arte, a diferença dos roteiros, dos gêneros, dos subgêneros de terror que a gente está usando, né? E a gente tem muito cuidado com isso, porque a gente não quer ser conhecido como uma editora que só faz isso ou só faz aquilo, né? A gente quer realmente poder... Não, eu não estou falando isso da boca para fora como uma propaganda da editora, mas é algo que a gente acredita mesmo, que o quadrinho ele pode dar vazão a muitas vozes diferentes, a muitas ideias diferentes, e elas podem se apresentar com artes que você nem imagina. A gente tem uma das histórias que ela ela é tipo em cartoon, e ela é assustadora. É uma história que fala de um slasher no Rio de Janeiro, no Carnaval, e ela é desenhada por um artista fantástico, que é o Guilherme Pari, e é uma arte meio fofinha até, só que, cara, é um slasher, tem um negócio meio gráfico, assim, e fica muito legal, e ao mesmo tempo a gente tem outras artes, que nem a do Andrade Ferreira, que também é um artista aqui de Santos, e, cara, ele tem uma arte mais realista, mais estilosa, meio grotescona, assim, e funciona maravilhosamente bem também, né? Então eu via muitas coletâneas feitas por aí que não tinham esse cuidado, era muita coisa repetida e muita coisa que nem o Silas falou, o chocar pelo chocar. É coletânea mesmo, vamos fazer qualquer coisa, põe aí alguém sendo despedaçado no final da história e tá tudo certo. E a gente não queria, a gente queria mesmo pegar histórias bem desenvolvidas, que a pessoa que me falou, isso aqui tá me assustando, isso aqui tá me fazendo pensar de alguma maneira, né? Então, assim, o projeto tá ficando muito bonito, tá realmente muito legal, e a gente até que não tá tão atrasado assim, né, Silas? Não, tá mais ou menos, né, porque... Mas a gente tá conseguindo entregar as coisas, a gente tá conseguindo juntar todas essas histórias. Eu acho que eu tô fazendo a letralização da maioria delas. Então, eu servi como consultor de roteiro da maioria delas também. Então, eu tô participando do corpo editorial, então eu consigo passar olhar o todo, e a gente tá realmente com muitas delas, se eu não me engano, falta uma delas para ficar pronta, e a gente já tá vendo páginas delas quase prontas. Inclusive, e assim, tem sido uma experiência muito legal. Eu trabalho com quadrinhos há mais de metade da minha vida. E a Kaiju tem me proporcionado experiência de não só colorizar, não só desenhar, escrever, mas também, assim, de editar, de
discutir com o roteirista, cara, como é que a gente vai fazer essa história, como é que a gente vai para lá e para cá. E tiveram momentos muito bacanas de descoberta. Tem uma roteirista que está participando dessa coletânea, é uma das primeiras histórias que ela escreve, é a Gabi Cessa, ela é de Santos também. Acho que ela é de Santos, Mauro. Ela é de Praia Grande, tá bom. Ela é de Praia Grande. E é um amor de pessoa, uma pessoa super querida. Só que ela é muito visceral, assim, ela é muito presa na história dela. E a história dela, eu não vou dizer o tema nem o conteúdo, assim, o gênero nem nada, não quero falar nada sobre essa história, mas é uma história que tem algumas coisas tão terríveis, tão perversas, tão trevas. E você vê ela, sabe aquela. É bem aquele estereótipo do. Você põe o Junji Ito e o Hayao Miyazaki um do lado do outro, e você olha para quem eles são como pessoa, e você olha para as artes deles e alguma coisa não bate. É meio isso. E ela fala assim. E eu ajudei ela bastante, a gente trabalhou bastante com o roteiro dela, até chegar num momento onde. Cara, e eu tenho mais experiência escrevendo roteiro, mas mesmo assim, as soluções mais inacreditáveis era ela que dava. E ela tirava de algum abismo de escuridão que tem dentro dela. E ela reagia a isso. Ela falava, Silas, aquilo estava me machucando. Aquilo estava me fazendo sofrer. Aí eu falava, é por isso que assusta. Porque você reage de maneira forte, então... Se tudo der certo, se o artista fizer o trabalho dele direito, se o corpo editorial fizer o nosso trabalho direito, o público vai reagir dessa forma também. Essa coisa perversa, espiritualmente podre que você fez. E são elogios, nesse caso. Imagino. Esses são os elogios que o senhor faz para os nossos artistas. Exatamente. E, cara, então, assim, tá me dando muita felicidade poder trabalhar, assim, poder ver o desenvolvimento dessas histórias. São pessoas, assim, muito esforçadas, mas mais do que esforçadas, muito talentosas, e estão se divertindo muito fazendo isso. Essa que é a coisa mais legal. O Mauro falou uma coisa sobre, é inevitável que uma vez definido esse tema, terror, as pessoas, se tivesse, sei lá, espaço para ter 20, 40 histórias, todo mundo ia querer fazer, porque todo mundo gosta de fazer terror. A história dos quadrinhos como um todo, deixa eu começar por esse lado, a história dos quadrinhos como um todo, ela é muito intrinsecamente ligada, principalmente os quadrinhos independentes, é muito intrinsecamente ligada ao terror. E no Brasil, muito especificamente, isso é uma verdade. Esses dias eu estava escrevendo uma matéria sobre o Flávio Colim, essa coisa dessa descoberta, essa redescoberta, né, do Flávio Colim, que é um cara que, para mim, eu, enquanto leitor, sempre consumi muito a pegada dele de falar da história do Brasil, falar de folclore, falar de lendas regionais, aquela história toda. Mas uma coisa que eu vi nas últimas entrevistas dele, pouco antes de falecer, é justamente ele dizendo: eu devo tudo na minha vida ao terror. E as pessoas ainda me associam muito mais ao terror, que foi uma coisa que eu fiz muito mais no passado, né? Enfim, do que aos meus trabalhos mais recentes, que foram os trabalhos mais premiados, festejados, não sei o que lá. Por que vocês acham que existe, na verdade, essa conexão tão forte, especificamente dos quadrinhos, com o terror? Fala isso, pode falar. Eu tenho... primeiro, assim, eu acho que... Mauro, deixa o seu mudo, por favor, enquanto você estiver falando. Beleza, obrigado. Eu acho que é uma sucessão de alguns princípios. Primeiro, a maioria das pessoas acha que terror é fácil de fazer. E não é que terror seja necessariamente difícil, é porque, na verdade, por gênero, para você cumprir as, entre aspas, regras do gênero, no terror é meio simples, porque se você
faz uma coisa que tem uma explosão de violência e um cenário escuro, você já está cumprindo algumas das regras para você realizar algo, entre aspas, de terror. Fazer terror bom é difícil, aí sim. E também tem a coisa de que todo mundo se interessa por terror. Terror é uma coisa muito fácil de você chamar a atenção de alguém, porque eu acho que o medo fascina. Isso todo mundo sabe. O medo fascina. A gente... Eu acho que alguma das emoções que a gente mais tem contato durante a nossa vida toda é medo. E o terror, ele muito imediatamente, eu acho que ele é um gênero de história que sempre te promete uma surpresa. Eu acho que é muito difícil. Acho que primeiro, é difícil você ter uma história que não subverta alguma coisa. Agora, o terror, ele te promete surpresas em níveis, assim, às vezes até existenciais, às vezes até cosmológicos, sabe? Muitas vezes você começa a ver um filme e se você sabe que ele é um terror, mas você não sabe exatamente o subgênero de terror, muito provavelmente aquele filme vai desafiar sua cosmovisão. Aquele filme vai te falar, olha, o universo não segue as mesmas regras que você acha que ele segue. E todo mundo, sabe, imagina, todo mundo gosta de imaginar. Eu acho que por uma questão de pensamentos intrusivos, a gente sempre leva a cabeça pro pior. Ou pelo menos muita gente leva a cabeça pro pior. E o terror, ele externaliza isso. Então, eu acho que é muito atrativo para a maioria das pessoas. Eu lembro de algumas entrevistas, por exemplo, o Ari Aster, que é o diretor de cinema, que eu acho que ele lançou agora o 4º filme dele, se eu não me engano. Isso, é exatamente isso. O 4º filme dele, que é o Paddington. E o Ari Aster, ele começou a carreira dele fazendo Hereditário. Depois ele fez Midsommar. Depois ele fez Beau is Afraid. E ele falou assim, olha, não é que eu gosto muito de terror, mas é que terror é uma coisa que é mais simples de você transformar num filme bom. Porque, primeiro, terror normalmente não é uma coisa tão cara de fazer no cinema. E para esse cara, pelo menos, atingir o medo das pessoas, ele consegue fazer isso com muita eficiência. E se você viu Hereditário, eu vi Hereditário e não quero nunca mais ver, por exemplo. Mauro, dá a tua visão. Então, você estava falando nessa tradição brasileira nos quadrinhos de terror, né? A gente até coloca isso na chamada lá da campanha no Catarse, porque é algo assim, você não pode brincar com terror aqui no Brasil, porque você tem que seguir uma tradição que está num patamar muito alto, né? E assim, eu tenho algumas teorias. Uma delas é porque terror vende, terror sempre vendeu muito bem, e a gente, eu acho que talvez hoje em dia é a primeira época da produção de quadrinho nacional em que os autores brasileiros não estão seguindo à risca algum outro mercado. A gente encontrou uma voz. Mas se você ir lá para trás, a gente está sempre dando um jeito de duplicar o que está dando certo em outros países, né? E naquela época, principalmente ali nos anos 60, o terror era muito forte no mundo inteiro, né? Lógico que teve toda aquela questão de censura, mas o brasileiro sempre conseguiu, dentro das dificuldades que a gente sempre teve aqui para publicar, a gente sempre conseguiu se adaptar bem. E o terror aquela febre do terror foi uma boa mostra disso, porque a gente estava... isso aconteceu com outros gêneros também. Tem até um caso famoso lá dos X-Men, que quando pararam de ser publicados, a gente continuou publicando e dane-se. E aqui no Brasil também começou meio por isso, né? Porque quando parou a produção de terror americana, a gente estava vendendo pra caramba aqui, estava dando muito certo, estava falando, beleza, vamos fazer a gente. E, pô, em muitos casos ficou muito melhor até, é um terror até mais absurdo
né, um terror muito mais underground, um terror muito mais visceral até do que se publicava lá fora, e acabou virando uma coisa nossa, né? Então a gente tem essa coisa essa inventividade do pô, não dá assim, vamos fazer assado, vamos procurar outras maneiras de fazer isso funcionar. E nós sempre vivemos uma realidade muito propícia para o terror, né? As coisas que a gente vê aqui no dia a dia, no país acontecendo, não estou nem querendo entrar aqui em discussões políticas, mas a gente sempre viu coisas terríveis acontecendo por aqui, tanto que teve também a literatura marginal, o cinema marginal, e porque, cara, você anda pelo centro de São Paulo, você vai em outra cidade grande, você vai numa favela, e, cara, é uma realidade aterrorizante. E você traduzir essas histórias, é um pouco o que o Silas falou, não é tão difícil assim, né? E por isso que é um gênero que todo mundo meio que se reconhece ali, porque você fala, pô, eu já presenciei isso aí em algum nível. A gente está extrapolando uma realidade, mas não está tão distante assim da gente. Então acho que é por isso que todo mundo se identifica tanto, né? Eu escrevi uma das histórias, e a história que eu escrevi era basicamente uma extrapolação de algo que acontece o tempo inteiro, né? É algo que é comum no nosso cotidiano, infelizmente, mas então eu peguei algo, extrapolei, joguei ali num lugar que eu acredito fosse tipicamente do nosso conhecimento no Brasil. Então eu acho que é meio por aí. E hoje em dia eu vejo que o quadrinho nacional ele tem uma voz própria, mesmo que ainda seja uma voz meio difusa, não existe voz difusa, mas a gente não está mais ou imitando americano, ou imitando europeu, ou imitando japonês. Tem a galera que faz mangá BR, tem a galera que faz herói BR, mas a produção mais independente, mais autoral, ela está cada vez mais com uma voz diferente. E acho que é isso que a gente está tentando trazer no Agonia. Ao mesmo tempo honrar essa tradição, mas também falar, olha, a gente não está mais copiando ninguém, a gente não está mais seguindo ninguém, a gente está fazendo algo que é nosso. E esse nosso não é necessariamente ficar fazendo terror como o Curupira e o Saci, entendeu? É realmente pegar questões da nossa existência brasileira, da nossa vida cotidiana mesmo, entendeu? Seja no sertão, seja aqui na Praia Grande, seja, sei lá, num prédio de luxo da Faria Lima, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que estar buscando sempre mostrar. A gente tem algumas histórias que elas são bem atuais em termos não só sociais ou políticas. A gente não fala muito de política na história, assim, intencionalmente toda a história política, mas tem uma outra das histórias que a gente tem, que é do Luiz Secanesha, que é um roteirista que está com a gente já há bastante tempo, e ele fez uma história. Eu também não quero necessariamente revelar o tema da história dele, mas ele trabalha com um médico. Digamos assim, todos nós somos quadrinistas, ele tem uma profissão. Ele é médico. Em cadeirinha. Ele é médico legista. Ele é médico legista. Ele me explicou o que ele faz. Ele é médico de laboratório. Ele verifica. Sabe quando alguém pega o sangue na cena do crime? Para quem eles mandam? Eles mandam para o Luiz. Ele é o Dexter. Ele é o Dexter. Tipo isso mesmo, ele trabalha com sangue. Que coisa mais maravilhosa. Só que ele é muito mais tranquilo que o Dexter. Sim, muito mais. Então a gente acha que ele é. A gente acha que ele é. E ele tem um artefato social, tem uma coisa acontecendo na sociedade do Brasil que está causando muito mal. E ele viu isso do ponto de vista do hospital. Tipo, putz, está acontecendo um negócio que está mandando mais gente para o hospital. E ele pegou
essas histórias, e isso deu para ele uma motivação muito grande de achar uma saída sobrenatural para como falar sobre isso. E aí, a gente conversou sobre, putz, vale a pena contar uma história vale a pena falar de uma história que tem uma moral no final? Como é legal de conversar sobre isso numa história? Como é legal de falar sobre isso com uma história com uma mensagem dentro das regras do terror? Uhum. Entendeu? Como uma história de terror pode ensinar alguma coisa? Entendeu? E no final, a gente tá ensinando coisas desde sempre com a história de terror. Chapeuzinho Vermelho é uma história de terror, sabe? Agora, deixa eu questionar uma coisa aqui. Eu já escutei de pessoas que não são fãs de consumir qualquer coisa relativa a terror, ver filmes, séries, gibis, qualquer coisa que valha. Eu escutei um argumento já, que é um argumento bem interessante de colocar numa roda de discussão, que é: o terror me assusta, mas mais do que isso, o terror me incomoda. E aí, obviamente, eu estou indo para o lado do incômodo, não só pelo lado do incômodo que é ruim. Às vezes tem um incômodo bom, digamos assim, que te tira de uma zona de conforto. E eu escutei muito essa pessoa dizendo assim: eu prefiro ver uma comédia, eu prefiro ver uma aventura, porque eu não quero ver uma coisa que me incomoda. Por que vocês acham que o terror em si ainda é, depois de tanto tempo, um gênero tão fascinante assim, mesmo sendo um dos gêneros ou talvez o principal gênero a causar uma sensação que não é a sensação das mais gostosas, digamos assim, para quem está consumindo aquele tipo de conteúdo, enfim. Eu tenho a impressão de que, primeiro, eu acho que muita gente gosta de se desafiar. O terror, ele incomoda, eu acho que ele incomoda todo mundo. Sabe, você vai ver um filme onde, meu Deus, o assassino enfiou um carro na cara de uma pessoa. Não é agradável, não é assim, plasticamente agradável. Você precisa estar num nível de psicopatia muito pra frentex, assim, para você achar algo desse jeito esteticamente prazível. Então, você tem pessoas que gostam de se desafiar, que gostam de testar os próprios limites, eu diria, sabe? Eu acho que isso tem um grande apelo. Porém, eu também acho que, volto um pouco no que eu falei, o terror, as histórias de terror, elas têm uma promessa muito significativa. Inclusive, eu acho que isso até tem a ver com a definição de terror e horror. Porque, e isso é uma coisa que ninguém exatamente concorda. Eu acho que você vai perguntar para 200 pessoas vão dar definições diferentes, a diferença entre os termos terror e horror. Mas, recentemente, a Alissa, que é minha esposa, ela estava lendo citações de escritores, e ela achou uma citação de uma escritora que eu nunca tinha ouvido falar, mas aí eu fui pesquisar e descobri que ela é um ícone da literatura gótica britânica, que é Anne Radcliffe. E ela define terror e horror de uma maneira muito interessante, que eu acho que acaba respondendo um pouco isso, que é que terror e horror são opostos, onde a citação exata dela é a introdução livre: terror e horror são opostos muito distantes. O primeiro, o terror, ele expande a alma e desperta as faculdades para um alto grau de vida. O outro contrai, congela e quase aniquila eles. E o que isso quer dizer, basicamente? O terror, ele faz você querer viver. Então, histórias de terror são histórias sobre sobrevivência. Um slasher, sabe? Um terror onde pessoas estão sendo caçadas por um alienígena assassino, ou uma tribo de canibais, ou não sei o quê. Onde os personagens, a coisa na qual eles em busca é a vida. Então,
você tem muito terror, especialmente nessa definição, você tem muito terror que é um filme super afirmativo de vida, super positivo em termos do que ele está falando, do que os personagens estão buscando, sabe? Eu quero viver, eu quero estar vivo, eu quero apreciar comida e sexo e amizade e família e coisas boas. Por isso eu preciso sair dessa situação de lixo que eu tô sendo perseguido por tentáculos. O horror é o contrário. O horror faz você querer morrer. O horror, ele é o abismo. Você olha para o abismo e o abismo diz: oi, tudo bem? O horror, ele é aquela história onde não existe saída, escuridão total à sua volta, não temos salvação, o universo é escuro, sombrio, frio e solitário, sabe? Aí é mais pro lado do horror cósmico mesmo, aí é mais pro lado dos Lovecraft da vida, que é um terror que faz você que mostra para você a futilidade a pequenez do ser humano, a futilidade da vida, esse tipo de coisa. Ou seja, novamente, são duas ideias filosóficas completamente distintas e as duas são capazes de despertar não só emoções, mas ideias e desejos. Então, eu acho que muito do charme do terror vem dessas pulsões de que o terror, tipo, sentir medo, ele é uma catarse tão poderosa que faz você se sentir vivo. Sabe? Se vendo um filme, lendo uma história nesse sentido da Anne Radcliffe, vendo um filme de terror, onde você tá do lado das pessoas que querem sobreviver, ou se você vai ver um filme de horror, onde tudo é trevas e tudo acaba e não há final feliz e o universo é um breu sem fim, quando a história acaba, você é capaz de lembrar que aquilo não é verdade, que aquilo é só uma história e você pode... tô vivo, sabe? Eu acho que as duas coisas podem ser semelhantes e eu acho que isso causa um impacto muito grande no público. Pelo menos vendo assim, as histórias que a gente tem na agonia, não só isso também, mas assim, vendo as histórias que eu gosto bastante de histórias de terror, eu consigo identificar essas sensações em mim, sabe? Eu pude acompanhar as novas histórias do Agonia e muitas delas são sobre pessoas tentando sobreviver, pessoas em busca de alguma coisa, quer isso seja vingança, quer isso seja a salvação dos entes queridos, quer isso seja uma fuga porque tem uma coisa terrível em volta dela. A própria história do Mauro é sobre alguém que está tentando negociar pela própria vida e pela vida de quem quer tirar a vida dela também. É literalmente uma história onde assim, cara, me dá a chance de salvar nós dois, senão nós dois não vamos escapar. E é um desenvolvimento muito interessante. E eu acho que, poucos outros gêneros são capazes de tirar tanto da gente. A maioria dos outros gêneros de histórias, e eu reconheço muito pra caramba a importância de todos eles, mas poucos deles pegam a gente numa coisa tão profunda e são capazes de chacoalhar a gente de um sentido tão profundo. Não sei se eu sei que você gosta bastante de Stephen King, não sei se você leu um livro dele chamado Revival. Sim, maravilhoso. E o Revival, ele é um livro muito come quieto, porque ele é um livro que vai muito aos pouquinhos. E ele termina numa das coisas mais profundamente angustiantes, num sentido cósmico, sabe? Eu acho que nem o Lovecraft chegou a imaginar uma coisa tão apavorante quanto que o Stephen King põe naquele livro. E você termina o livro, cara, todas as coisas à sua volta que você olha, elas parecem diferentes. É como a primeira vez que você assiste Matrix. Primeiro, eu saí do cinema no Matrix, eu olhava pra tudo à minha volta e falava, cara, eu não sei o que é real e o que não é.
Tava nas coisas e falo, será que isso é real? E um livro desse, que é tão poderoso em termos do que ele sugere, claro que eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, vá ler Revival, que é um baita de um livro, muito e bom. vai fazer você questionar tudo que você sabe sobre o universo. Você olha para as coisas de uma maneira completamente diferente. E, tipo, apesar de eu amar drama, comédia, aventura, fantasia, sabe? Eu acho que poucas são as coisas que chacoalham você dessa forma. Eu também vou falar. Não tem mais nada para acrescentar. Não, eu concordo totalmente com o Silas. Minha resposta ia ser nesse sentido aí. Eu acho que não tem nada mais legal do que você sentir algo que você nunca tinha sentido, né? Eu às vezes até tenho muito essa conversa sobre crianças assistirem terror, né? Sobre qual é o limite, o que é adequado, o que não é para uma criança, tal. E Mauro, você já mostrou algum filme de terror para seus filhos? Filme de terror? Alguma coisa nesse sentido de terror? Não, já tentei, mas os terrorzão mesmo assim, ainda nenhum. Não consegui autorização da chefe da casa. Mas a gente discute muito isso, porque se bem que tem animes que eles assistem que são tão pesados quanto vários filmes que eu iria mostrar para eles. Né? Tem animes aqui que... Mas eu falo isso muito para minha esposa, porque ela não é muito do terror, minha sogra também, né? E eu falo, olha, eles precisam, tem coisas que eles só vão aprender a lidar, eles vão aprender a lidar, não, é melhor que eles aprendam a lidar vendo um filme de terror do que depois uma situação mais real, na rua, ou, né, passando por um medo que eles nunca sentiram. Então, é importante você lidar com seus medos, né? Então tem muito isso, acho que no terror. E voltando até um pouquinho nos animes, né? Tava tendo uma discussão muito grande aqui sobre o filme do Demon Slayer, né? Da censura lá que aumentaram para 18 e tal. E, pô, tem coisa que eles já veem no Netflix, cara, que é muito pior do que qualquer coisa que a gente até pode... Tem coisa acho que pior que a gente tá publicando na Agonia. Às vezes eu pego eles assistindo, tem episódios do Attack on Titan. Outro dia eu tava fazendo alguma coisa na mesa e eles estão assistindo, e eu só ouvindo, eu fico brincando, tirando o sarro deles, né? Porque é muito intenso, né? É muito intenso. Você fala, suave então, esses episódios que vocês estão vendo aí hoje. O cara comeu o irmão de fulano na frente dele, destroçou o outro e segue a vida, né? Então, eles começam a me explicar o que está acontecendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que não tem nem muito o que acrescentar, não, depois de toda a explanação do Silas aí. A gente vive num mundo hoje, vocês estavam falando dessa coisa de tentar talvez, que é uma coisa muito típica do terror, assim, né? Mesmo aquele que é mais sobrenatural, mais, talvez, né, mais fora do que seria a realidade, ainda assim é um tipo de filme, série, livro, gibi, qualquer coisa assim, que pega algo da realidade e transforma, extrapola e tudo mais. Corta para 2025. A gente vive numa realidade hoje que é absolutamente apavorante. Tem guerra pra caralho acontecendo. Não que nunca não tivesse, mas, enfim, o negócio atingindo níveis assim, né? Sei lá, vendo as cenas de como ficou a faixa de Gaza, por exemplo, saca? A gente tem um acesso que a gente nunca teve. Né? Exato. Ao terror. Como fazer e consumir terror diante de uma realidade tão aterrorizante, na verdade? Como que eu posso apavorar as pessoas, sendo que elas vêm no jornal, elas já estão completamente apavoradas? Eu acho que tem uma parcela da população que nem se afeta mais, honestamente. Eu acho que até tem uma galera que tem resistência ao terror exatamente por causa disso. Eu já ouvi pessoas falarem, não, cara, que eu chego em casa, eu quero pensar em outra coisa, ver alguma coisa mais leve, ver uma comédia, sentar e ver uma série que eu consiga desligar desligar meu cérebro, né? Que eu fique aqui babando vendo essa série, porque eu acho que realmente
tem coisas acontecendo hoje em dia que nem o pior roteirista do mundo conseguiria prever. Né? Certos acontecimentos, certas posturas das pessoas, certas declarações de pessoas que você fala, cara, isso aqui é pior do que muito assassino de terror que a gente vê por aí. Porque você tem muito assassino de terror aí, muito personagem de filme, que você ainda consegue ter uma análise do porquê aquele cara é daquele jeito, e às vezes a gente fica se perguntando por que tais pessoas reais são do jeito que elas são hoje em dia, né? Eu acho que acho que o que o Mauro falou é super relevante. Eu acho que a gente está... O acesso completo e constante à informação de tudo sobre tudo deixa a gente dessensitivizado, eu acho também. Porém, quando você está escrevendo uma história, você tem que criar um personagem, e o personagem ele vai ser o navio que vai carregar o público pela história. E eu acho que você, especialmente hoje, você tem uma coisa que o Tolkien falou uma vez sobre a obra dele, e ele fala, acusaram o Senhor dos Anéis de ser escapismo. E ele falou assim, putz, mas é exatamente isso que a minha obra é escapismo. É escapismo no sentido de, se você tá preso, aprisionado, você vai lutar para escapar e você vai lutar para levar o máximo de pessoas com você. Então é escapismo, pode chamar de escapismo mesmo. Só que quando você entra no Senhor dos Anéis, quando você entra numa história dessas que é muito claramente um escapismo, entre muitas aspas, tipo Duna, tipo Neuromancer, essas coisas onde a realidade é completamente reconstruída, você chega num ponto de você falar, putz, isso daqui não é o que eu acho ser escapismo, não é aquele sentido de escapismo no sentido de me divorciar da minha realidade. É um escapismo simplesmente no sentido de eu vou escapar para outro lugar, só que desse lugar eu consigo olhar melhor para o meu mundo. Eu vou para esse lugar para ter uma base onde estão os meus pés, e dali eu posso virar de costas e observar o meu mundo. E eu gosto muito de encarar a ficção dessa forma. Então, o terror, eu não acho que toda história precisa ter um paralelo um a um com a nossa realidade, primeiro com a realidade ou depois com a nossa realidade. Tipo, o próprio Tolkien odiava que tentassem comparar O Senhor dos Anéis com os eventos políticos recentes da era dele. Mas você sempre vai conseguir achar algo em comum com algum personagem, com alguma situação, com alguma coisa, e isso precisaria ser suficiente para atrair o público e manter o público vendo aquilo. O próprio... Só para voltar, já que estamos falando de terror, não tem por que não falar do Stephen King. Mas o próprio Stephen King, você já deve ter lido sobre a escrita dele, que é um baita de um livro sensacional. E é muito legal, porque o Stephen King ele começa os livros dele com uma pergunta. Pô, e se aquele carro tivesse vida e ele fosse meio que um psicopata? Pô, e se aquela menina fosse... E se aquela menina fosse... tivesse poderes paranormais? E se? Ele começa com um e se... E esse e se precisa ser um gancho bom o suficiente para te ligar. Eu acho que isso é verdade para qualquer história. Mas o terror, eu acho que ele traz outros interesses. Eu acho que o terror... Eu respeito muito a pessoa que fala assim, putz, eu não quero pensar em coisas horrorosas, dado que eu passei o dia pensando em coisas horrorosas. Eu respeito pra caramba essa pessoa. Mas eu acho que ela vai... Eu acho que todo mundo tem algo muito interessante a tirar do terror.
Eu acho que todo mundo tem coisas muito interessantes para aprender no terror, às vezes sobre si mesmas. E é muito engraçado, porque apesar de eu ter crescido num lar super fã de cinema, super fã de... Meu pai adorava ficção científica, etc. Terror, sabe? Fred Krueger, Jason, é uma coisa que todo mundo sempre... eu não gosto muito, é violento, não sei o quê. Pô, mas você vê Alien, né? Pô, mas você vê, sabe, outras coisas que tem a violência. Eu acho que tem esse aspecto meio campesco, de camp. Sabe? Tem esse aspecto meio kitsch, de coisas que as pessoas gostam de fingir que não querem prestar atenção, mas no final todo mundo acaba caindo, todo mundo vai atrás. Eu quero falar alguma coisa, não? Não, eu concordo. Tem muito o lance do... tem muita gente que tem um pouco de vergonha de se aproximar de certos tipos de terror. Da mesma maneira que tem muita gente que por muito tempo, até eu um pouco, tinha vergonha de sequer falar sobre a série do Batman de 66. Não, eu não vou me relacionar com isso aí, porque isso aí é muito estranho. E durante muito tempo, principalmente durante a década de 80, né, 80, 90, o terror era aquele terror slasher, né, era aquela coisa mesmo, o Jason, Fred Krueger, era aquilo que a gente reconhecia como terror. Filmes de baixíssimo orçamento, era tudo muito, muito gore, muitas coisas bizarras, né. Eu mesmo fui um adolescente que acabou com a prateleira de terror da locadora. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais o que ver de terror na locadora, eu passei para outra coisa, né? Mas realmente tinha umas coisas horrorosas lá. Mas, por exemplo, meu pai amava assistir comigo Arquivo X, né? Arquivo X era um terror que todo mundo gostava de falar que gostava. Tem episódios de Arquivo X que são tenebrosos. Alguns episódios do Arquivo X foram as poucas vezes que eu realmente fiquei com medo de apagar a luz para dormir depois. Então, tem mesmo isso, sabe? Às vezes a pessoa gosta do filme que ela nem parou para pensar, não, isso aí é terror total. A minha esposa mesmo, que eu estava usando de exemplo, ela era uma fanática de Arquivo X. A gente assistiu grande parte da série juntos. E hoje em dia ela fala, não, eu não gosto de terror, essas coisas. Eu falo, mas, cara, você adorava ver aquilo, né? Mas eu acho que tem um pouco esse fator do... tem muita... eu não quero perder meu tempo com isso porque não é sério. Isso aí não é sério. Quando, na verdade, algumas vezes são as coisas mais sérias que tem estão nos filmes de terror. As abordagens, os questionamentos estão dentro de materiais de terror. Né? A gente fica mesmo de orelha em pé e fala, cara, isso aqui, parar para pensar, tá acontecendo aqui do lado. Né? Às vezes você precisa de um... Sabe, o próprio Thiago falou, sabe, a gente tá num nível de sociedade hoje onde eu ligo a televisão, tem guerra, eu ligo a internet, tem guerra, morte, destruição, ódio, etc. E às vezes, quando a gente se separa... As caixas de comentários das redes sociais são um filme de terror. Meu Deus, exatamente. Do céu, cara, meu Deus. E às vezes, eu acho que se você busca um escapismo, vou assistir um filme de terror que não tem nada a ver com o que eu estou passando agora. Aí você vai e assiste um filme que tem tudo a ver com o que você está passando agora. E aí você busca... Você tá lá e você, caramba, mas eu tava buscando escapismo. E não é no sentido de, putz, essa realidade me oprime de tudo quanto é lado, mas é mais no sentido de, caramba, eu consegui uma distância suficiente e agora eu tô entendendo. Sabe? Agora eu entendi. E é muito interessante porque você acaba vendo como histórias elas podem se transformar, como histórias podem significar várias coisas diferentes para várias pessoas diferentes.
Sabe, é muito interessante. O Alien, por exemplo, eu gosto muito da história da produção do Alien, porque quando a gente olha do ponto de vista do ponto de vista da produção do Alien, o roteiro do Alien, ele nunca tinha especificado se a Ripley era um homem ou uma mulher. Então eles não sabiam se eles iam escalar um homem ou uma mulher. E eles não tinham o design do monstro no roteiro. Mas, quando você escala uma mulher para ser a protagonista dessa história, quando você tem o alien sai da barriga da pessoa, o alien nasce, sai da barriga da pessoa, daquela maneira, e o vilão do filme é, com todo respeito, uma piroca gigante assassina, o filme ganha um sentido muito relevante, muito importante, e que os filmes, não só esse, mas os outros filmes subsequentes, desenvolveram, que é uma história sobre maternidade, é uma história sobre o medo da maternidade, é uma história sobre a coragem da maternidade, é uma história sobre pirocas gigantes assassinas. Então, você tem um segundo filme onde todo o aspecto da machonaria militar vira texto, sabe, vira subtexto no Alien. No terceiro, ela vai para a prisão masculina. Então, os filmes descobriram esse tema e ficam voltando. E tem sempre algo a dizer sobre aquilo. Eu não sei se a série... Eu não vi nada da série nova. Eu não sei se a série nova tem alguma coisa a adicionar a esse assunto. Mas é sempre muito interessante conversar sobre essas coisas, sabe? O próprio Hereditário que eu falei. Putz, Hereditário é um filme riquíssimo em termos de subtemas, em termos de subtexto. Qualquer filme de terror bem feito, qualquer filme de terror que foi lá, ousou tentar dizer algo interessante, eloquente, bem pensado, e às vezes até um filme que só estava tentando ser divertido, você consegue pegar aquilo e aplicar na sua vida de uma maneira muito produtiva. E eu acho que arte boa é isso, sabe? Eu não preciso de um novo terror, como o Ari Aster gosta de dizer, que é uma bobagem incrível. Eu tinha uma última pergunta na pauta aqui, que era exatamente sobre isso. Pergunta, então. Novo terror. Existe um novo terror? O novo terror são basicamente as pessoas querendo dizer que elas são mais inteligentes do que as outras e por isso elas fazem um terror muito mais legal do que o outro fazia? É mais ou menos isso, porque o que o Mauro falou faz muito sentido. Terror, por ser quase que sinônimo de barato, tanto em termos de produção quanto em termos de conteúdo, entre muitas aspas, sabe, qual é a eloquência da sabedoria de Jason, e o que ele faz? O filme é sobre matar jovens que transam, ponto. Quase mais nada do que isso. Então as pessoas pegam o pouco pelo todo e acham, não, terror é básico, terror é bobo, terror é tosco. Mas eu quero fazer um terror, o jeito que eles falam, terror elevado. Então eu vou ter aqui a minha produção da A24, que filma tudo de uma maneira muito, muito indie, e eu vou fazer um terror elevado. Não é terror elevado, é gente perdendo a cabeça, sangue, demônio, capeta. Mesma coisa de sempre. Mesma coisa. Mas eu acho que a culpa disso é quem fica tentando arranjar termos novos. Exatamente. Mas os cineastas também tem nada a ver. Aí você chega para os cineastas do terror novo, pergunta, eles todos idolatram os mesmos caras do terror velho, estão só tentando alcançar esses caras. E aí tem alguém aí tentando inventar uma nova para o pessoal consumir mais, entendeu? É branding. O Ari Aster, que é quem capitaneou isso, ele é um terror elevado. Não, é um filme, baita filme de terror, terrorzão. É filme diabo, com capeta, sabe? Tem uma mecânica mitológica ali completamente tradicional dos filmes de terror. Só que o cara filma muito bem.
Cara, ele é muito bom de subtexto e etc, sabe? Mas não tem nada de... O gênero mudou. Não mudou. Kubrick fez terror. Kubrick fez terror. Exatamente, pelo amor de Deus. Vários grandes diretores que fizeram terror. O Kubrick fez terror, o Spielberg fez terror, o Scorsese fez terror, sabe? Tem. Isso é eu também acho que isso aí é só pra... É que ele fala, é branding. Não tem outra explicação. É isso, é branding. Esse terror elevado, ele é uma maneira de capitalizar na vergonha que as pessoas têm de terror. Exatamente. É isso. Agora, se quiser falar, não, tem uma nova leva de bons diretores de terror, uma nova leva de bons filmes de terror, tudo bem, verdade. Isso, exatamente. Recentemente saiu um filme que eu amei, chamado A Hora do Mal, que eu acho que é uma tradução não feliz. É o Weapons em inglês. E é um tremendo filme de terror. É espetacular. E, novamente, ele é violento, ele é não sei o quê. Ele é violentíssimo. Mas o muito legal dele são os personagens, o muito legal dele é a situação na qual você se encontra, o muito legal dele é aquele e se do Stephen King, sabe? E se essa coisa impossível acontecer, como as pessoas reagem? Vai ter tentáculo? Vai ter ação, bruxa, demônio, fantasma? No final, essas coisas importam um pouco menos do que quem está no centro dessa coisa. Isso é muito bacana. Muito que bem, senhores, eu gostaria demais de agradecer a vocês por esta conversa aterrorizante. Espero que a pessoa que estava aí ouvindo do outro lado, que apertou o play, tenha se interessado por, né? Vou colocar aqui se você está... Quer dizer, não importa onde você está, foda-se, qualquer lugar que você esteja ouvindo essa parada, você vai ver o link ali também do papo que eu e a Gabi gravamos no YouTube do Imagina Se Pega no Olho, falando sobre, participando de uma tag, porque nós somos muito youtubers. A gente fez um vídeo participando da tag lá dos subgêneros de terror, nossos filmes favoritos de cada um dos principais subgêneros de terror, que tem uma porrada, que nem heavy metal, né? O que não falta é subgênero. Espero que você que estava aí do outro lado, portanto, escutando, que de repente talvez não seja um fã de terror, assim, você dê uma chance ao gênero, onde quer que seja, nos filmes, nas séries, nos livros e nos gibis. Por falar nos gibis, vamos lá de novo, fica o recado. Financiamento coletivo, Agonia. Catarse, Agonia. Vai lá, o catarse.me/agonia-hq, ou simplesmente entra no Catarse, procura Kaiju, com K, ou procura Agonia, você vai encontrar. Agradecemos muito o seu apoio, você não vai se arrepender. Tem tiers, tem níveis de apoios super variados e recompensas extraordinárias. Inclusive, o Andrade Ferreira, que é o nosso amigo de Santos, um artista estupidamente... Ele é muito melhor do que ele deveria ser. Ele fez a capa. E a capa do Agonia, que é uma coisa que dá nervoso só poder, ele fez a óleo, numa tela. E uma das categorias de apoio, numa delas, você leva para casa esta pintura. Rapaz, olha aí! Um desses apoios, só tem uma dessas pinturas. É uma tela de 50x70, acho. Isso, exatamente. Um bagulho para colecionador fantástico, inacreditável. Então, gente, peço encarecidamente, por favor, vai lá, apoia a gente. Vocês vão estar investindo num troço muito, muito legal e vocês vão receber as suas recompensas devidas. E também você tem você pode escolher uma recompensa que você leva junto o Nosferatu, ou o Devorador de Almas, ou os dois, é um kit de terror completo da Kaiju. E para quem estiver curioso também de conhecer, pode entrar na nossa lojinha, na kajueditora.com.br, comprar lá o Nosferatu, comprar o Devorador de Almas, comprar todas as raios e gritos, comprar cover que a gente acabou de lançar.
É só entrar no nosso site, a gente envia para todo o Brasil. É isso aí. Senhores, se alguém quiser saber, fora, obviamente, já falamos sobre o site, sobre a lojinha e tudo mais, mas se alguém quiser seguir a Caju está nas redes sociais também? Sim, nosso Instagram é a nossa rede social mais bem atualizada. É Caju Editora, tudo junto. Caju com K. Caju muito com bem. Godzilla. Por favor, igual o Gibzilla também. Quase. Agradeço mais uma vez a presença. O Silas já sabe, enfim, que a gente chama ele invariavelmente. Mauro, fique esperto que você é o próximo. Pode ficar tranquilo que vão ter outras oportunidades. Estou a postos. O pessoal não está vendo, mas eu estou fazendo igual o Ultra Seven. É nóis. Valeu, gente. E que você esteja ouvindo este podcast numa noite sombria, cinzenta e cheia de trovões. Espero que você esteja sozinho no escuro.